Dizem que ao redor de uma aldeia existiam umas terras que não eram de ninguém. Não se sabia e nunca se soube quem eram os donos. As pessoas mais velhas que ali viviam costumavam dizer que era estritamente proibido entrar lá, para olhar, para passear e principalmente para plantar. Outros diziam que coisas estranhas lá aconteciam, que eram terras mal assombradas. Tudo porque a mata era escura e fechada. Os animais a evitavam. E um ou outro homem mais corajoso, que ousou colocar a pontinha do pé lá dentro, relatava algo muito estranho. De lá não se ouvia nenhum som, nem de bicho, nem de gente, nem do vento, nada. Só o silêncio. Ali ao lado morava um homem que vivia reclamando da vida. Ele tinha um pequeno pedacinho de terra e todos os dias olhava para aquele campo enorme e dizia: "Ai, eu aqui, tomando conta dessa terra sem graça, enquanto ao lado desse campo enorme desperdiçado." Os amigos o aconselhavam, pediam para ele não falar assim, para ele respeitar, mas ele sempre debochava dizendo: "Que assombrada que nada! Quer saber? Esses velhos são uns bobos, isso sim. Qualquer dia eu tomo coragem, eu entro nesse campo e vou plantar minhas maçãs. Vou ganhar muito dinheiro. Eu vou entrar, hein? Vou entrar, vou entrar, vou entrar." E assim ele falava todos os dias. Até que, numa linda manhã ensolarada, enquanto ele cuidava da sua terrinha pobre e sem graça, ele não conseguia parar de olhar para o campo ao lado. Era como se aquelas terras o chamassem ou quem estivesse lá. Decidido, ele pegou a sua enxada e entrou. Bem devagar. Cauteloso, olhou para os lados, nada. E que terras tão grandes, mas tão abandonadas. Quer saber? Se eu pegar só um pedacinho, ninguém vai perceber mesmo, não é? Mas antes eu tenho que me livrar dessas pedras. Só que nem bem, ele arrancou a primeira pedrinha. Apareceu diante dele uma sombra escura, os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, com uma voz perguntando assim: "O que você está fazendo aí?" O homem tremia dos pés à cabeça, uma sombra escura olhando para ele, e ele disse: "Eu tô fazendo nada não, você estava arrancando as pedrinhas, mas eu já tô de saída." A sombra olhou para ele, apontou o dedo e disse: "Então eu vou ajudar você." E rapidamente a sombra se pôs a arrancar as pedras. Arrancou, 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 e quando desapareceu, deixou o campo sem nenhuma pedrinha. O homem, saiu correndo de lá rapidinho. E à noite ele prometeu que nunca mais ia entrar lá e nem contou para ninguém o que tinha acontecido. Só que no outro dia, enquanto ele cuidava da sua terrinha pobre e sem graça, ele não conseguia parar de olhar para o campo. Ai, aquele campo sem pedras, aquele campo tão grande. Quer saber? O que tem se eu for lá de novo? E no final das contas, aquela sombra me ajudou. Quer saber? Vou entrar. E assim, o homem entrou novamente. Respirou fundo, engoliu e se pôs a arrancar o mato. Só que nem bem, ele arrancou o primeiro matinho. Apareceu diante dele uma sombra grande, com o dobro do tamanho da primeira. Os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, com uma voz perguntando assim: "O que você está fazendo aí?" O homem tremia muito. Imaginem, uma sombra com o dobro do tamanho da primeira. Mas ele se recuperou e disse: "Eu só estava arrancando matinho." A sombra olhou para ele, apontou o dedo e respondeu: "Então eu vou ajudar você." E rapidamente a sombra se pôs a arrancar o mato. Arrancou, arrancou, arrancou. E quando desapareceu, deixou o campo limpinho, limpinho. O homem ficou muito satisfeito. Tudo bem, como aquilo acontecia, ele não sabia. Mas o que importava é que o campo estava limpo. Só precisava arar, plantar e ficar rico. Muito rico. E tão contente ele ficou que contou à mulher o prodigioso acontecimento. A mulher não gostou daquilo, não. Falou para ele não voltar mais lá, para tomar cuidado. Só, claro, no outro dia, bem cedinho, ele entrou no campo com o arado na mão.
"Ih, medo que nada, minha mulher é uma tonta, isso mesmo. Quer saber? Essas sombras vão me ajudar." E assim o homem entrou. E nem tocou com o arado na terra. Apareceu diante dele uma sombra escura, com o triplo do tamanho da primeira. Os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, com uma voz perguntando assim: "O que você está fazendo aí?" "Arando o campo", disse ele mais confiante. A sombra olhou para ele, apontou o dedo e disse: "Então eu vou ajudar você." E rapidamente a sombra se pôs a arar o campo. Arou, arou, e nem usava arado, né? Porque com aquelas mãos enormes era só enfiar que abria sulcos e mais sulcos. E rapidamente desapareceu, deixando o campo completamente arado. O homem dava cambalhotas de alegria e agora era só esperar. E ele saiu falando para todo mundo que logo ficaria rico, que teria uma linda casa, carros, dinheiro. Ai! E a mulher dele começou a gostar da história. Só que os amigos achavam aquilo muito estranho e começaram a se afastar dele. Só que ele nem ligou não, porque no outro dia ele voltou ao campo com sacos e mais sacos de sementes de maçã. E todo folgadão sentou e jogou uma sementinha. Só que nem bem ela caiu à terra, apareceu diante dele uma sombra com o quádruplo do tamanho da primeira, os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, com uma voz perguntando assim: "O que você está fazendo aí?" "Plantando maçãs", disse um homem todo arrogante. A sombra olhou para ele, apontou o dedo e disse: "Então eu vou ajudar você." E rapidamente a sombra se pôs a semear o campo. Semeou, 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 desaparecendo logo em seguida. Ai, o homem não cabia em si de felicidade. E agora era só esperar deixar agir a natureza e crescer as macieiras. E de fato, aquele campo era estranho mesmo. Porque logo as macieiras começaram a brotar, a crescer e a encher-se de maçãs. Não havia no mundo maçãs tão lindas. O homem ia todo dia vigiar a plantação. Só que uma noite, enquanto ele saía de lá, ele encontrou um homem muito estranho. Um homem muito velho que olhou para ele, apontou o dedo e disse: "Você não deveria ter feito isso. Vá-se embora desse campo enquanto é tempo, não volte mais aqui." O homem todo orgulhoso bateu no peito e disse: "Cuide da sua vida. Essa é minha plantação. Eu vou ganhar muito dinheiro. Vai-se embora daqui." O velhinho então baixou a cabeça e foi embora. Só que no outro dia, o homem precisou resolver uns negócios na cidade. Então ele chamou o filho dele, um menininho, e disse: "Hoje é você quem vai cuidar da nossa plantação. Não é preciso fazer nada não, mas temos que ficar de olho. Vai que aparece algum ladrão. Vai logo, menino." O menino então foi, meio contrariado. Entrou no campo, morrendo de medo. Aquele silêncio. Então ele sentou, ficou agachadinho. E começou a olhar as maçãs. Aquelas maçãs tão vermelhas, tão suculentas, tão cheirosas. Se pegar uma maçãzinha, ninguém vai perceber, né? Ninguém vai perceber nada. Eu vou pegar, tô com fome, vou pegar. Peguei! Só que nem bem. Ele pregou a primeira maçãzinha, apareceu diante dele uma sombra com o quíntuplo do tamanho da primeira, os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, com uma voz perguntando assim: "O que você está fazendo aí?" "Eu tô fazendo nada não, eu tava pegando uma maçãzinha, eu tava com fome." A sombra olhou para ele, apontou o dedo e disse: "Então eu vou ajudar você." E rapidamente a sombra se pôs a comer a maçã. Comer e comer e arrancar com tanta força, com tanta raiva, que quando ela desapareceu, deixou o campo completamente destruído. O menino, quando viu aquilo, ficou morrendo de medo, e fugiu para nunca mais voltar. Só que à noite, quando o homem voltou para casa, encontrou uma mulher muito nervosa porque o filho não tinha voltado. Eles, então, resolveram ir até o campo para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram e viram aquilo tudo destruído, imaginaram que o menino havia morrido. Os dois, então, se abraçaram e começaram a chorar. Chorar que chorar. Só que nem bem a primeira lágrima tocou a terra, apareceu diante deles uma sombra
Mas não era qualquer sombra, não. Agora era a sombra. Uma sombra enorme, com os pés sobre a terra, a cabeça nas nuvens, com uma voz perguntando assim: o que você está fazendo aí? Chorando horas, respondeu a mulher. A sombra olhou para eles, apontou o dedo e disse: ah, é? Então eu quero muito ajudar vocês. E rapidamente a sombra se pôs a chorar. Chorar que chorou, que aquilo começou a virar uma chuva e começou a virar uma tempestade que foi inundando tudo e foi alagando tudo. A aldeia foi levada, o campo foi levado, o casal foi levado também. A única coisa que sobrou foi a terrinha, pobre e sem graça que o homem tanto desprezava. O velhinho lá de longe olhava aquela confusão, balançando a cabeça, agarrado a uma árvore e pensava. Não havia mais mistério. O que não é nosso não nos pertence. Os mais velhos estavam certos e mereciam respeito. O tempo passou, dias, semanas, meses, anos. E logo, uma nova floresta já crescia ali novamente. E dizem que ela está lá até hoje. Uma floresta escura, silenciosa, que quando você passa perto, parece que alguém te chama para dentro. Mas não vai querer se aventurar por lá, não. Porque se você fizer isso, alguém pode querer ajudar você.